Boa noite para você. Operação do Ministério Público mira suposto esquema de fraudes no sistema de marcação de consultas e exames do Sistema Único de Saúde no Rio Grande do Norte. Um vereador foi preso e 4 secretários municipais foram afastados. O governo do estado do Potiguar anuncia que estuda nova renúncia fiscal de ICMS ao transporte público. A medida seria um auxílio às empresas para garantir a ampliação da frota de ônibus na capital potiguar. E você confere também. Começaram as vistorias do condomínio residencial Vilagem de Prata, no Planalto, zona sul de Natal, para entrega das moradias. A previsão é que os imóveis sejam ocupados no dia 30 deste mês. Nesta etapa, serão beneficiadas 224 famílias. E ao vivo, vamos conversar via Skype com a infectologista pediátrica Milena Thaís e vamos falar sobre a relação da Covid com as crianças. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. O governo do Rio Grande do Norte anunciou hoje que vai aumentar a renúncia fiscal de ICMS ao transporte público no estado. No entanto, a governadora Fátima Bezerra, do PT, quer condicionar essa medida ao não aumento da tarifa cobrada e à ampliação da frota de ônibus nas ruas. A reunião aconteceu na sede da governadoria e reuniu o Poder Executivo Estadual e o Sindicato das Empresas de Transporte Urbano de Passageiros do município de Natal. A governadora anunciou ao setor que pretende conceder uma isenção temporária sobre o ICMS do óleo diesel. Então é com essa sensibilidade que o governo dá a sua contribuição de ampliar a isenção do ICMS do diesel. Nós, no ano passado, fomos o primeiro a fazer, quando a gente reduziu em 50%. Desde 2020, no início da pandemia, o governo já havia concedido uma isenção de 50% ao setor sobre o mesmo imposto. A Secretaria Estadual de Tributação agora irá estudar a legalidade para isentar as empresas de pagar até 100% do tributo. A gente deve ter essa definição ainda hoje se vai ser 80% ou se vai ser 100%. O compromisso da governadora é para solucionar esse problema que vem acontecendo, infelizmente, das imagens que nós temos visto, da aglomeração nos transportes de passageiros. A redução sobre o ICMS do óleo diesel é um dos pedidos dos empresários de transporte urbano como forma de atender a decisão judicial que determinou há mais de um mês a volta de 100% da frota às ruas da capital durante a pandemia. Atualmente, as empresas estão operando com cerca de 70% dessa quantidade. A governadora informou aos empresários que a concessão do benefício está diretamente ligada à ampliação da frota e à manutenção do valor da tarifa cobrada. Abrindo mão de uma receita, um estado, a gente sabe das dificuldades, estado pequeno, mas felizmente estamos tendo esta abertura e isso vai garantir que pelo segundo ano o usuário de Natal, de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo, Extremóis, da região metropolitana, não tenha um reajuste de tarifa. E ela está dando um grande passo para que aconteça um acordo judicial e resolver toda essa polêmica que já vem há mais de um mês na Justiça. É difícil compreender que nós, hoje, tenhamos uma decisão judicial que determina o retorno de 100% da frota e os empresários estão condicionando a benefícios para cumprir uma decisão judicial. Eu sou do tempo que decisão judicial se cumpria e depois era que se discutia outras condições, mas os empresários estão fazendo e conseguindo exatamente o contrário. Agora, cobrar o governo do estado, ceder o ICMS e cobrar contrapartidas é, no mínimo, o que se pode esperar. Não dá para só venha a nós.
Falando agora sobre uma grande operação, porque o Ministério Público do Rio Grande do Norte deflagrou hoje uma operação contra um suposto esquema de fraudes no sistema de marcação de consultas e exames do SUS, aqui no Rio Grande do Norte. Um vereador da cidade de Parnamirim foi preso. 5 secretários municipais de saúde e de assistência social foram afastados dos cargos. E um deputado estadual também é suspeito de envolvimento nesse mesmo esquema. Olhe só como acontecia. O esquema de fraudes no sistema de regulação do SUS, segundo a investigação, existia desde 2017, mas só começou a ser apurado em 2019 pelo Ministério Público, após denúncia de servidores da Secretaria Estadual de Saúde sobre possíveis irregularidades. O sistema, chamado SIGOS, estava sendo alterado para que pessoas, mesmo sem urgência, conseguissem acesso a exames e procedimentos de alta complexidade pelo SUS, mais rápido que pacientes com indicação e real urgência, que chegam a esperar mais de 1 ano na fila. A investigação verificou que foram feitas 1.357 alterações e inserções indevidas no sistema de regulação e quase 4.000 tentativas de acesso em logins desativados ou incorretos. Quem encabeçava o esquema, segundo o MP, era o vereador de Parnamirim, Diogo Rodrigues da Silva, do PSD, que foi preso nesta terça-feira pela manhã, junto com a esposa dele, considerada braço direito na organização criminosa. Antes de ser vereador, ele ocupou a coordenação da Central de Regulação de Parnamirim, né? E acreditamos que foi dentro dessa coordenação em que ele viu como se monitorava, como era feito esse sistema, como era operacionalizado os sistemas, né? Foi que começaram a critérios de amizades e políticos, né, serem priorizados, né, no SUS. Esses foram os critérios priorizados, deixando de lado, muitas vezes, a regulação médica. O Ministério Público apurou que o vereador, além de benefícios políticos, tinha como principal objetivo ganhar dinheiro com o esquema. Da conta de Diogo Rodrigues, foram bloqueados mais de R$100 mil. Ele recebia tanto em conta, diretamente na conta de familiares. Ele também recebia através de colocando familiares fantasma para trabalhar nas prefeituras. Ele também recebia através de contrato pessoa jurídica. A prefeitura tinha um contrato com a pessoa jurídica e uma parte desse pagamento que a prefeitura fazia à pessoa jurídica era repassada para ele. Na investigação foi constatada a participação também do deputado estadual Souza, do PSB. Foi identificado vários pedidos que ele fez ao Diogo para colocar pessoas conhecidas, enfim, da região política, colocar nessa lista do Diogo para conseguir, de forma prioritária, inclusive alterando o endereço dessas pessoas para incluir em Parnamirim, para incluir em outros municípios, passando na frente de pessoas que estavam em necessidade de urgência maior. O terceiro preso na operação foi Bruno Rocha, responsável pelo sistema de regulação do SUS utilizado em todos os municípios do Rio Grande do Norte. A investigação levanta indícios de que Bruno foi contratado, busca apurar a contratação, principalmente de Bruno em relação a municípios, né, de forma irregular ou até ilícita. Em dados momentos, a investigação demonstrou que Bruno repassou a senha de administrador do sistema para Diogo. Os 3 atuais secretários municipais de saúde de Brejinho, Frutuoso Gomes e Areis, uma ex-secretária de saúde de Elmo Marinho e a secretária de assistência social de Brejinho foram afastados dos cargos por envolvimento no esquema. Com os materiais apreendidos nesta terça-feira no Rio Grande do Norte e também em São Paulo, o Ministério Público acredita chegar a mais participantes da organização criminosa nos próximos meses. À medida que vai avaliando, analisando a documentação, vamos entrando com as denúncias e abarcando aí a maioria desses investigados, inclusive novos que vão aparecer durante essa análise, né?
As denúncias são gravíssimas, denúncias que recaem sobre um esquema não só de compra de voto, de favor político, buscando voto naturalmente, mas uma denúncia também que recai sobre o aspecto de que o vereador lucrava financeiramente com isso. Aliás, o vereador é acusado, o deputado estadual Souza Neto também. E podem apostar, a Operação Fura-Fila deflagrada hoje, ela na verdade deflagra uma nova etapa de outras informações e de outras investigações que agora começam com todo o material recebido ou com todo o material apreendido por parte dos promotores. Vem muita coisa a caminho. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Natal apresentou um pedido de doses extras da vacina Coronavac, a chinesa Coronavac, ao governo do estado, para assim garantir o calendário de aplicação da segunda dose do imunizante. O último lote recebido pela Prefeitura esgotou em 3 dias e terminou ontem. A aplicação da segunda dose está suspensa desde amanhã da segunda-feira. Com drives vazios e a aplicação da segunda dose da Coronavac suspensa, a capital potiguar solicitou à Secretaria Estadual de Saúde uma cota extra da vacina Coronavac. Segundo o estado, desde o início da imunização, Natal recebeu mais de 90 mil doses do imunizante para a primeira aplicação e outras 85 mil para o reforço. O que aconteceu foi que o município de Natal, ele utilizou essas doses, que seriam doses 2, para exatamente completar esse esquema vacinal como dose 1. Ampliou o público a ser vacinado, porém tirou de seu estoque aquelas doses que deveriam ser para a imunização dos idosos e profissionais de saúde que tomaram a primeira dose. A coordenadora registrou ainda que a capital potiguar é a única cidade do estado que enfrenta a falta de vacinas para a segunda dose. A CESAP agora avalia a possibilidade de destinar parte da reserva técnica para o município. O estoque é guardado para uma eventual reposição por problemas técnicos, como perdas de doses e quebra de frascos. A medida, no entanto, precisa ser aprovada por uma Câmara Técnica. Vai ser importante essa pactuação com os outros municípios para que nós sejamos justos, tanto com os natalenses, quanto com as pessoas de outros municípios que não estão antecipando e que estão seguindo corretamente o que o Estado está recomendando. Todos os que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 precisam tomar a segunda dose para que o organismo ganhe efetiva imunidade. A Secretaria Municipal de Saúde não informou quantas pessoas estão à espera da segunda dose da Coronavac, que deve ser tomada em até 28 dias após a primeira aplicação. Porém, nós temos também a compreensão de que aquelas pessoas que tomaram a primeira dose precisam necessariamente completar o esquema vacinal para que assim estejam imunizadas. E vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia. Muito boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva segue bastante expressiva sobre o nordeste do país, inclusive em áreas do sertão nordestino também tem previsão para algumas pancadas de chuva. Os maiores volumes acumulados ainda são esperados para grande parte do estado baiano e também de uma área que vai desde o Maranhão até o Rio Grande do Norte, ainda por causa da zona de convergência intertropical que atua sobre a região. Amanhã em São Luís, a máxima de 28 graus, com previsão para pancadas de chuva. Vai seguir chovendo ao longo do final desta semana e também do próximo final de semana. E as máximas vão ficar em torno dos 29 a 30 graus até pelo menos o próximo domingo. Em Teresina, máxima de 32 graus nesta quarta, 29 na quinta e 31 graus é a máxima na sexta-feira, também com condição de chuva ao longo do final de semana. Em Natal, máxima de 30 graus nesta quarta. Na quinta-feira, máxima de 29 graus, assim como também entre a sexta e o próximo domingo. Em Recife, máxima de 31 graus nesta quarta-feira, com chuva fraca e localizada. Na quinta-feira e até pelo menos o próximo domingo, tem um aumento de nebulosidade na região. Mesmo assim, a chuva não vai ser com muitos volumes acumulados. A máxima entre a quinta-feira e o próximo domingo é de 29 graus na região. O Band Cidade faz agora um rápido intervalo. Em 1 minuto a gente se encontra.
De volta com o Band Cidade. Começaram as vistorias no condomínio residencial Vilagem de Prata, no bairro do Planalto, Zona Sul de Natal. Isso para entrega das novas moradias. A previsão é que os imóveis sejam ocupados já no dia 30 deste mês. Nesta etapa serão beneficiadas 224 famílias. A obra está na fase final. A vistoria dos imóveis já foi iniciada e os novos moradores devem receber as chaves dos apartamentos no dia 30 de abril. O condomínio Vilagem de Prata, no Planalto, é o último dos 8 empreendimentos que foram construídos através de uma parceria da Prefeitura com o governo federal. Estaremos concluindo, entregando no final do mês, 224 apartamentos no Complexo Vilagem de Prata, a etapa que homenageia Severino de Souza Marinho, irá contemplar pessoas que necessitam e cumprir também, que é a determinação da Prefeitura, o prefeito, um preceito constitucional da moradia ao trabalhador. O Vilagem de Prata é o principal projeto habitacional em execução atualmente em Natal, tendo atendido moradores de assentamentos como Cambuim, do Bom Pastor, das antigas favelas do Fio e do Alemão, do assentamento 8 de Março, no Planalto, famílias que estavam ocupando o terreno da estação de tratamento de esgotos no Guarapes, do Maruim, do Jacó, famílias que ocupavam a área na ZPA 4, no Guarapes, e ainda de Mãe Luísa. 1.792 unidades habitacionais que compõem o empreendimento Vilagem de Prata já foram construídas. Hora de irmos direto a Brasília, conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem chega trazendo tudo para a gente é Napoleão de Castro. Alô, você do Band Cidade, meu abraço. A gente volta de Brasília nesta terça-feira para levar a você as principais informações de hoje aqui na capital federal. Uma manifestação da subprocuradora da República na PGR aqui em Brasília gerou um impasse ontem com os governadores de todo o país. No documento e na petição assinada pela subprocuradora, ela coloca por que os governadores fecharam os hospitais de campanha e fez uma indagação que eles consideraram irônica. Será que a pandemia tinha acabado? A resposta foi imediata. Presidente do Fórum de Governadores em relação à Covid, o governador Wellington Dias, do Piauí, deu os detalhes do que pensam os governadores nesse tema, a reportagem Band. A grande pergunta é por que fechamos hospitais de campanha, estados e municípios? Porque não tinham pacientes. Graças a Deus, ali num dado momento, nós fizemos 2 movimentos em meio a uma pandemia. Dobrar ou triplicar a rede permanente pública de hospitais ou em parcerias com o setor privado e já não precisavam mais de hospitais provisórios, como eram hospitais de campanha. Se não tinham pacientes, qual era o sentido de ficar 3, 4, 5, 6 meses pagando por cada leito de hospital de campanha, se já não tinha a necessidade? Infelizmente, lá na frente, mesmo com essa rede ampliada que fizemos, com a suspensão de cirurgias eletivas, nós tivemos uma situação em que de novo colapsou a rede em todo o Brasil. Por quê? Por falta de cama? Por falta de equipamentos? Não, por falta de profissionais. É este o problema ainda hoje. Para o Band Cidade, na Band Natal, nesta terça-feira de notícias de Brasília, Napoleão de Castro. Obrigada, Napoleão. E eu tenho um recado para você. Esporte Clube, onde viver é mais que morar. Conheça o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Área de lazer completa, terminal rodoviário, supermercado, farmácia, lotérica e Pague Fácil do Banco do Brasil. E agora uma notícia em primeira mão. Lançamento Casas Modelo 2021. São casas com área gourmet, suíte e área de lazer. Tudo isso a partir de R$ 99.990. Anota o telefone, 981 11 1109. Garanta já a sua Casa Modelo 2021. E no próximo bloco, ao vivo, a gente vai conversar com a infectologista pediátrica, doutora Milena Thaís. O Band Cidade volta em 1 minuto. De volta com o nosso Band Cidade. E a partir de agora, a gente conversa ao vivo com a infectologista pediátrica, doutora Milena Thaís, que conversa conosco via Skype. Olá, doutora Milena, muito boa noite, bem-vinda ao Band Cidade.
Boa noite, obrigada. Doutora Milena, a impressão que a gente passa com alguns casos da Covid-19 entre crianças é que a doença está atingindo com uma gravidade as crianças. É impressão ou é fato, doutora Milena? Qual o impacto da Covid-19 nas crianças? Então, é sabido já, né, desde o início da pandemia, a gente aprendeu isso no período da pandemia, e que as crianças, elas realmente são menos acometidas que os adultos. Elas são suscetíveis, sim, à infecção, elas podem pegar o vírus, mas a grande maioria das vezes elas evoluem de forma leve a moderada e até assintomáticos, uma boa parte. Nessa segunda onda, houve um aumento maior de crianças infectadas, porque houve um aumento maior da transmissibilidade do vírus. O vírus ele é 2 vezes mais contagioso, essa nova variante, né, que a gente está circulando aqui. Então, da mesma forma que as outras faixas etárias também adoeceram mais, as crianças proporcionalmente também adoeceram mais. Mas em relação à maior gravidade, não. Nós não estamos tendo maior gravidade. Não atingimos nem perto ainda do número de óbitos do pico da primeira onda ainda em crianças aqui no estado. Está bem distante. Até o momento, nós tivemos apenas 2 óbitos confirmados em 2 crianças que tinham comorbidades. Doutora Milena, diante desse contexto, o tratamento da Covid-19 em crianças, como é que ele acontece? O chamado protocolo, como é que ocorre, doutora Milena? Então, como a grande maioria tem casos muito leves, não há indicação formal de tratamento, certo? Existe alguma recomendação de tratamento em crianças que têm alguma comorbidade, alguma doença de base, uma doença pulmonar, cardíaca, oncológica, né? A própria obesidade, como alguns casos aí foram a óbito, né? Mas, assim, isso não é consenso, não é um protocolo definido de tratamento precoce em crianças. O protocolo instituído vai ser de acordo com o médico que acompanha, a família ou a instituição em que a criança seja internada. Pode, sim, haver protocolos de tratamento precoce em criança de acordo com todos esses fatores aí, mas não há consenso. Há algum nível de perigo maior, de gravidade, pelo fato, a gente está falando de criança de uma forma geral, mas pelo fato de ser bebê ou de repente já ser aquela criança aí dos seus 10, 11 anos, a senhora distingue o tipo de gravidade ou o protocolo a ser adotado, doutora Milena? Então, alguns estudos, isso também é meio controverso, alguns estudos demonstram que sim, crianças abaixo de 1 ano de idade, elas necessitariam de mais hospitalização. Pela imaturidade imunológica, imaturidade pulmonar, elas acabariam precisando de algum suporte de oxigênio, mas raramente necessitariam de UTI. Existem casos que vão para UTI, são raros, né? A morte em crianças ainda é considerada rara no nosso meio e no mundo, comparando com a mortalidade e a letalidade dos adultos e grupos de risco, e outros grupos de risco. Né? Em crianças abaixo de 1 ano, alguns estudos e alguns países dizem que sim, elas precisaram de mais hospitalização, mas já em outros países disseram que não houve diferença de faixa etária em relação à maior hospitalização, que o único fator realmente de risco seriam as comorbidades para maior tendência, né, maior necessidade de hospitalização. Um estudo brasileiro, feito aqui no Rio de Janeiro, mas com várias UTIs do Brasil, 19 UTIs, mostrou no nosso meio, nas nossas UTIs, que não houve relação entre crianças pequenas menores de 1 ano e maior internações em UTI. Doutora Milena, e o chamado tratamento precoce, a famosa ivermectina, a criança pode tomar? Então, a criança vai depender do peso e da idade e sempre com avaliação médica, né? A gente sabe que existem algumas controvérsias, existem estudos que demonstram eficácia em adultos, apenas em adultos, né? A gente não tem tantos dados em pediatria, mas nós, pediatras, já temos um certo hábito de prescrever ivermectina para alguns tratamentos de parasitose, rabiose e outras parasitoses aí bem comuns da pediatria. Só que precisa ter idade e peso adequados, por isso não se deve automedicar crianças, seus pais não devem automedicar com profilaxia ou tratamento crianças com algum sintoma de Covid sem antes ter avaliado por médico. Doutora Milena, como é que a gente está acompanhando que algumas indústrias, algumas farmacêuticas já começaram a vacina contra a Covid-19, os testes em crianças? A senhora está otimista? Sim, estou otimista. E o Brasil é um país que tem muita experiência com vacina. Né? Então, eu acho que, da forma que a gente também já está andando mais rápido agora nas campanhas de vacinação, os estudos também estão sendo feitos aqui no Brasil.
né? Pelo menos 2 vacinas já estão começando a estudar crianças aqui e no mundo, né? Estados Unidos, Inglaterra, tem outras vacinas já sendo estudadas. Então, eu acredito que sim, que eu sou otimista em relação à vacinação das crianças. Com relação ao uso da máscara por parte de crianças, e aí eu volto a dizer, a gente está falando de bebê desde aquelas crianças que já vão entrar daqui a pouco na adolescência. Como é que a senhora recomenda o uso da máscara, que por vezes é tão incômodo, sobretudo para a criança? Então, crianças até 2 anos de idade ou crianças com alguma condição especial, neurológica, psiquiátrica, que não tem um entendimento do uso da máscara, não é recomendado o uso da máscara, por risco de sufocação. Então, crianças até 2 anos e com algumas necessidades especiais, realmente não é recomendado. Crianças entre 2 e 5 anos, você vai ter que avaliar a adaptação dessa criança ao uso da máscara. Né? Se ela realmente convive bem com a máscara, se ela não se estressa com o uso da máscara, se ela se adaptou bem, se ela consegue brincar, se ela consegue fazer as atividades com a máscara. Se ela não conseguir, não é obrigatório. Se ela conseguir, é recomendado. Crianças acima de 6 anos e 5 anos, sim, elas devem usar máscara. Em relação à adaptação, as crianças parecem estar adaptadas ao uso da máscara, para nossa surpresa. As maiorzinhas, acima de 5 anos, sim. Doutora Milena Thaís, infectologista pediátrica. Muito obrigada, doutora Milena, pela sua participação aqui no Band Cidade e uma boa noite para a senhora. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Tá aí a doutora Milena Thaís conversando conosco. Nosso Band Cidade vai ficando por aqui. Você sabe que todas as informações da política você confere no politicaemfoco.com, um site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Fique com a gente, chega agora o Jornal da Band. Amanhã, 18h50, eu lhe aguardo, sempre na tela da Band. Até lá.